Depois de passar por Cuba, a presidenta Dilma Rousseff visitou hoje o Haiti. O Brasil é um dos grandes aliados no processo de recuperação do país caribenho. Há 2 anos, o Haiti foi devastado por um forte terremoto que deixou mais de 300 mil mortos. Além de programas em conjunto para a reconstrução do país, o Brasil deve conceder 1.200 vistos a imigrantes haitianos, sem exigência de vínculo empregatício. Milhares de haitianos já entraram no Brasil clandestinamente e correm o risco de serem deportados. A passagem da presidenta Dilma por Cuba ontem mostrou que ela está preparada para driblar assuntos polêmicos. Ela evitou comentar violações de direitos humanos e a repressão no país governado pelos irmãos Fidel e Raul Castro há 53 anos. Para Dilma, o assunto tem que ser discutido por todos os países e não individualmente. Nós vamos rever agora o que a presidenta Dilma disse para a imprensa mundial. E depois o nosso comentarista político de política nacional, Paulo Vanuc, vai comentar conosco aqui no seu jornal. O mundo precisa se comprometer em geral. E não é possível fazer da política de direitos humanos só uma arma de combate político e ideológico. O mundo precisa de se convencer de que é algo que todos os países do mundo têm de se responsabilizar, inclusive o nosso. Quem atira a primeira pedra tem telhado de vidro. Nós, no Brasil, temos os nossos. Então, eu concordo em falar de direitos humanos dentro de uma perspectiva multilateral. Acho que essa é um compromisso de todos os povos civilizados. Paulo, a presidenta Dilma deu uma lição política em Cuba para o mundo? Ribeiro, espero que tenha dado, que tenha havido bastante repercussão. Ela insiste muito bem numa tecla que é a posição brasileira, a posição de muitos países na ONU, na OEA. Direitos humanos é um tema importante demais, não pode ser rebaixado à pedra de estilingue para potências duelarem uma contra a outra, e nós denunciamos isso na ONU como a chamada seletividade em torno dos direitos humanos. Ou seja, o mundo capitalista denuncia as violações de direitos humanos na antiga União Soviética, na China de hoje, mas não considera que é violação de direitos humanos também, por exemplo, a morte dos mendigos na Europa de frio, Verdade. Que o nosso noticiário de hoje mostrou logo na abertura com a matéria do Flávio. Milhões de brasileiros morreram de fome durante décadas, ditaduras foram implantadas na América Latina, no Haiti, Papadoc do Valier e seu filho, 30 anos, ditaduras brutais com torturas contra qualquer oposição. Os Estados Unidos nunca denunciaram isso como violação de direitos humanos. Então está errado. As violações de direitos humanos têm que ser repelidas em qualquer lugar do mundo, e ela lembra que todos nós temos telhados de vidro. Muito bem. No Brasil há violações, nos Estados Unidos, à base de Guantánamo, o problema do racismo que durante décadas levou as pessoas a serem mortas, enforcadas, incendiadas pela Ku Klux Klan, por racismo, por terem a pele mais escura. O brasileiro Jean Charles foi morto no metrô de Londres pela Scotland Yard, pela polícia inglesa, até hoje não reconheceu. Isso tudo é violação de direitos humanos. Então, direitos humanos é um tema para unir todos os países, mesmo países adversários, na busca do mesmo bem comum de igualdade, de liberdade para todos. Não para fazer uma guerra de quem viola, quem não viola. É verdade, porque todos têm telhados de vidro. Todos têm telhados de vidro. Você falou em direitos humanos, você foi ministro dos direitos humanos do governo Lula. E o Luiz Duce, que é ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, vocês amanhã estarão fazendo uma visita para o José Rainha Júnior, que está preso, está detento, aqui em São Paulo. Eu queria saber qual é o objetivo dessa visita. O ministro Duce e eu somos diretores hoje do Instituto Lula. E o presidente Lula, algumas semanas atrás, nos recomendou, praticamente nos determinou, essa visita que ele próprio queria fazer, tinha prometido fazer, sobretudo em dezembro, quando houve notícias de uma carta denunciando armações para uma execução de Luiz Rainha dentro do presídio
Entendi. Que é uma prática muito comum, simula uma guerra entre gangues, E alguém mata simula uma rebelião e alguém mata. Isso já aconteceu no Brasil, aconteceu em vários lugares do mundo. Com a situação de saúde do presidente, o momento delicado da terapia agora, que está muito debilitado, mas felizmente faltam apenas 2 semanas e meia de radioterapia, ele então orientou que fôssemos. A visita é uma visita de solidariedade. Nós não vamos nos meter na questão policial, judicial, que nos compete, mas vamos lá em nome do presidente Lula para dizer que a defesa, a proteção da vida dele e do seu direito de defesa é um tema de democracia dos direitos humanos para contar conosco, para contar com Lula. Sobretudo, vale como um recado, ligando a Pinheirinho, Verdade. no sentido de não criminalização de movimentos sociais. Movimentos sociais lutam pela vida, pela justiça, por terra, por comida, pela reforma agrária. Os movimentos sociais podem errar, é natural que errem, mas eles não podem ser tratados como se fossem criminosos e bandidos. Não são. Eles estão lutando por direitos que o Brasil e outros países ainda não conseguem assegurar. Cada vez que você vem aqui, a gente aprende muito. Muito Eu que obrigado e boa noite para você, viu? Obrigado, Beto. Obrigado mesmo.